Alô, som. Boa noite a todos. Estamos no horário de darmos início à nossa reunião, ao nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite fria em Votuporanga. Milagres acontecem. Votuporanga também faz frio, não é? Esses milagres assim de fazer frio em Votuporanga deixa a gente animado, né? Vamos lá, vamos ao nosso estudo. Vamos fazer a prece e vamos para o estudo. A partir de agora, como de hábito, busquemos o recolhimento e a tranquilidade interior, que possamos aproveitar esse momento de maior sensibilidade, de maior conexão, de maior sintonia com o plano espiritual, para também colocarmos em dia as nossas reflexões sobre tudo o que vivemos, tudo o que aprendemos e principalmente tudo o que somos convidados a realizar mediante as oportunidades que nos são ofertadas. Que nesses dias difíceis, de grandes tribulações, tenhamos o espírito de luta, de batalha, tenhamos acesa a nossa chama da fé, para que não venhamos a desistir diante dos tempestades, das ventanias que ora sopram contra todos aqueles que ousaram militar na seara de Jesus. Tenhamos em conta a nossa responsabilidade, tenhamos em conta o nosso compromisso com a causa do Cristo e usemos essas duas referências para o bom caminhar, para o bom semear, para o bom produzir coisas boas para o próximo e, por consequência, para nós mesmos. Que o frio não nos faça desanimar de manter acesa a fogueira das virtudes, aquecendo a nossa própria existência e aquecendo aqueles que necessitam. Louvemos a Jesus e que Ele nos abençoe a todos, que assim seja. Bem, hoje nós vamos conduzir o nosso estudo com base no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. A princípio, para muitos de nós, é um dos capítulos talvez mais difíceis de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque essa ideia de amar os inimigos, essa ideia de externarmos sentimentos bons por aquelas pessoas que sabemos não nos amar, por aquelas pessoas que sabemos, ao contrário, desejar o nosso mal, é algo que nos parece um tanto que desafiador demais. Porém, a proposta cristã do amar os nossos inimigos não é assim tão desafiadora quando nós lembramos que os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. E não é no sentido
simbólico, não é uma força de expressão, não é uma metáfora. De verdade, os nossos inimigos, os maiores, os mais persistentes, os mais difíceis inimigos, estão dentro de nós. Ninguém poderá, absolutamente ninguém poderá, nos destruir sob o ponto de vista emocional e espiritual, senão as nossas sombras íntimas. Quando nós, então, recordamos desta grande verdade, talvez aquele inimigo não seja tão inimigo assim. Aquele que nos quer mal, talvez não consiga nos fazer tanto mal assim. Então nós vamos discorrer sobre este assunto num modelo perguntas e respostas para podermos refletir um pouco. A primeira pergunta, ela é bem interessante. Talvez uma das perguntas mais emblemáticas do nosso estudo de hoje. Quando alguém que amamos erra, é errado ficarmos do lado dele? Vou repetir a pergunta. Quando alguém que nós amamos erra, é errado ficar do lado dele ou dela? E aí a gente parte de um princípio, o que é que a pessoa está querendo dizer quando diz ficar do lado dele? O que seria ficar do lado dele? Vou fazer uma pergunta a vocês e vocês me respondam. Se o seu filho, caso você tenha filho, se o seu filho matar uma pessoa e for preso, ou a sua filha, você vai visitá-lo ou visitá-la na cadeia? Sim ou não? Sim? Muito bem. Então eu vou fazer uma segunda pergunta. Se o seu filho for preso e você for visitá-lo na cadeia e ele tiver um plano de fuga, você o ajuda? Muito bem, muito bem. É exatamente isso, exatamente isso. Toda vez que o nosso amor ultrapassa os limites da ética, ele deixa de ser amor. Ainda que a gente o classifique como amor, nós teremos ali uma relação doentia. Ética, de uma forma bem simplificada, é a obediência àquilo que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o coletivo acima do pessoal. A ética é um desses valores que você pode manifestar em qualquer lugar do mundo. Quem é ético em Votuporanga vai ser ético no Japão. O que é um pouco diferente de moral, porque moral está atrelado àquilo que é certo e errado. Ética está atrelado ao que é bom ou ruim. A ética tem a ver com o comportamento adquirido. A moral, ela tem relação com os costumes de um lugar, de um país, de acordo com a cultura do povo que ali vive. Então pensemos assim, uma coisa que é moral aqui pode ser imoral em outro lugar. No Brasil, por exemplo, não é permitido a bigamia. Existem países em que, se você tiver dinheiro, você pode ter até 7 mulheres. Ah, mas isso não é ético. Não é ético, mas é moral. Porque na moral há uma variação. Na ética não há uma variação. Então, quando o seu amor pelo seu filho faz com que você o visite na cadeia, isto é amor. Quando o seu suposto amor pelo seu filho faz você ultrapassar essa linha ética, ele deixa de ser um amor verdadeiro e esbarra nesta questão. Seria a mesma coisa de um ente querido chegar para você e dizer assim, olha, atropelei uma pessoa e a pessoa está mal, está para morrer. Eu estou com a minha carteira provisória, pega aqui a chave, não tinha câmera, fala que é você que estava dirigindo, você vai salvar a minha pele. Você faria? Não, porque de novo
você estaria ultrapassando o que nós chamamos de ética. Então, quando se diz ficar do lado da pessoa que errou, não significa ser conivente, não significa apoiar o erro, significa você dizer que continua a amando, mas ela errou. E se ela errou, ela terá que arcar com as consequências. Ok? Deu para entender essa parte? Por isso que eu disse que essa questão é uma das mais significativas, porque ela nos faz pensar. Ela nos faz pensar porque toda vez que uma situação envolve pessoas que nós amamos, e envolve ética, envolve uma série de questões, é preciso refletir com calma o que é que nós faríamos naquela situação. Dito isto, vamos para a segunda pergunta. Por que devemos pagar o mal com o bem? Bom, por um motivo muito simples. Todo movimento que fazemos gera uma energia boa ou ruim que volta para nós. E se todo movimento que eu faço, seja para um lado ou para o outro lado, retorna para mim, não é inteligente fazer o mal. Ainda que eu use a justificativa que me fizeram o mal primeiro. E a pessoa, geralmente, quando ela está num processo de vingança, como fazem os obsessores nas sessões mediúnicas, nos nossos atendimentos, este é o grande argumento. Eu estou fazendo mal porque me destruiu, porque me perseguiu, porque destruiu minha família, isso ou aquilo. Mas isto faz com que esta pessoa, que a princípio é vítima, torne-se também algoz. Porque enquanto eu estou na condição de vítima, e entendo essa palavra vítima entre aspas, e o outro está se movimentando no mal contra mim, eu nada tenho a ver com isso. Eu estou numa condição em que Deus permitiu que eu estivesse, porque ninguém vive situações dolorosas por acaso, e eu estou livre de qualquer comprometimento com a situação. A partir do momento que há o revide, a partir do momento que eu vou para o ataque, a partir do momento que eu também pago na mesma moeda, pronto, aí eu me comprometi. E aí então, eu estou na mesma vibração daquele que está me fazendo o mal. E para nós espíritas, é até mais fácil não devolver na mesma moeda. É até mais fácil não pagar o mal com o mal. Ora, por quê? Porque nós sabemos que as leis são perfeitas e que tudo vai retornar para o próprio indivíduo que fez o mal. Não há necessidade, como diz um velho ditado brasileiro, macaco velho não coloca a mão em cumbuca, porque ele pode cair numa armadilha e a mão ficar enroscada, porque a cumbuca é feita daquela cabaça e o macaco pode ali enroscar a sua mão. Então, para que é que eu vou colocar a mão em cumbuca, se a própria lei vai dar conta de fazer valer o que é certo? Eu me lembro, para você ver como a gente às vezes faz bobagem. Eu me lembro que uma vez, eu já contei essa história numa outra ocasião, nós tentamos ajudar uma pessoa, ela havia cometido o equívoco de fazer um aborto. Era uma gravidez indesejada, que na cabeça dela ela não poderia ter aquele filho, e ela acabou abortando depois de descobrir a gravidez. E logo após o aborto, ela entrou num processo muito grave de depressão, gravíssimo. E a depressão ela foi evoluindo muito severamente. E nós então a atendemos aqui ao centro e descobrimos naquela ocasião que o espírito abortado havia se voltado contra ela. Ele, se sentindo rejeitado, impedido de voltar à vida física, havia optado por tornar-se o seu obsessor. E sim, o desejo dele era levá-la ao suicídio, porque ela, matando-se, ele poderia, do outro lado, aí os dois do mundo espiritual, ele poderia vingar-se melhor. E nós então começamos a estabelecer com ele um diálogo, uma conversa sobre esta questão. E foi muito interessante porque o atendimento demorou aí 7 semanas.
Nós conversamos com o espírito 7 vezes, em doutrinações à parte, fora da sessão mediúnica, até para que o caso não ficasse conhecido para as demais pessoas, uma questão de cuidado. E fomos conversando com o espírito, fomos conversando, até que na 8ª doutrinação, no 8º diálogo, ele disse: está bem, você me convenceu, eu vou me afastar. Não a perdoei, mas eu vou me afastar. E é interessante como os sentimentos se modificam, porque ao contrário das primeiras doutrinações, em que o espírito estava muito enraivecido, com muito ódio, nas 2 últimas, ele já estava bastante emocionalmente abalado. E particularmente nesta última, ele disse: eu vou me afastar. Estou lhe prometendo que eu vou embora e não vou voltar mais. E aí ele concluiu dizendo assim: ela é uma tola, porque eu viria para cuidar dela na velhice. Eu seria o único que cuidaria dela na velhice. E agora ela vai morrer sozinha, porque ela impediu que eu viesse. Muito forte isso. E realmente, dali ele não veio mais. A pessoa ainda demorou um pouco para melhorar, porque ela já tinha uma tendência à depressão, né? E ele se aproveitou dessa tendência, mas depois seguiu a sua vida, e aí nós não sabemos o que aconteceu depois. Existe uma história muito conhecida no movimento espírita, que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhecem, mas vale a pena a gente recordar, já que estamos falando do amor aos inimigos, etc., que é uma história envolvendo o tribuno Divaldo Franco. Ele teve na sua vida um obsessor muito ferrenho, muito duro, que o perseguiu por mais de 30 anos. Para vocês verem que muitas obsessões nós não vamos resolver nessa vida, né? O Charles está lhe dizendo que foi 40. A informação que eu tenho é 30. 30 ou 40 é bastante ano, isso não importa. E sofrendo essa perseguição, um dia chegou na Mansão do Caminho, que também funcionou por muito tempo como orfanato. Chegou uma criança muito debilitada, muito ferida, muito machucada, com piolho, a mãe havia abandonado, jogado no lixo. Mas naquela ocasião, a instituição não tinha como acolher a criança, porque não havia nem berçário disponível, como também não havia cuidador disponível. Então não havia possibilidade de ficar com a criança. E o caso então foi levado ao Divaldo, para comunicar a ele, o diretor da instituição, que aquela criança não seria acolhida. E essa altura do campeonato, esse obsessor já havia criado vários problemas na vida dele, inclusive induzindo pessoas a agredi-lo no meio da rua, várias situações difíceis aparecendo para ele em palestras, muitas situações dolorosas. E o obsessor dizia que iria matá-lo, que o levaria de alguma forma à morte. E Divaldo Franco, então sensibilizado com a criança, não permitiu que ela fosse levada embora. A acolheu e levou para o próprio quarto, onde ali passou a cuidar da criança, já que não havia lugar nem funcionário. Lá tirou os piolhos, cuidou das feridas, fez curativo, deu banho e colocou para dormir. Naquela mesma noite, o obsessor apareceu para ele e disse a ele: eu vim lhe dizer que eu não lhe perdoei. Eu não lhe perdoei. Mas também eu vim lhe dizer que eu estou indo embora. O senhor não vai me ver mais. Hoje é a última vez que o senhor me vê, porque eu estou abandonando a minha vingança. Porque embora eu não tenha perdoado o senhor, eu não tenho coragem de continuar perseguindo o homem que acolheu a minha mãe. Porque aquele bebê é a minha mãe reencarnada. Eu a reconheci. Então eu não tenho mais força para persegui-lo. Então eu vim lhe dizer que eu estou indo embora e não vou mais persegui-lo, e dali em diante ele realmente não foi mais visto perto do Divaldo. Então essas histórias, elas são muito marcantes, porque elas dizem aquilo que a gente já sabe, que é a força do bem, e fortalece realmente a gente fazer o bem. Então nós vamos pagando o mal com o bem por conta disso. E não adianta dizer que a gente só está revidando, não adianta dizer que a gente só está fazendo porque fizeram com a gente. Se a gente está fazendo, a gente está fazendo.
Próxima pergunta, a terceira. Perdoar o inimigo seria tê-lo como amigo? Talvez. Talvez. Nossa, dona Márcia, a senhora falou com tanta raiva que eu estou achando que é fake news esse perdão da senhora. Eu estou achando que é fake. É? Uhum. Sim. Sim. Que o diabo a carregue, né? Para o quinto dos infernos. Não, não. Eu entendi. Estou brincando. Eu entendi. Pois é, não é? Tem umas coisas interessantes, que não é o caso da Márcia, tá? Não é a senhora mais que eu estou falando. A gente tem que partir de um princípio que as nossas decisões, as nossas posturas externas, nem sempre estão em sintonia com a nossa postura interna. Quando nós falamos de perdão, não é diferente. Nem sempre uma decisão tomada corresponde à nossa postura íntima. Até porque, como nós não nos conhecemos profundamente, e todo mundo já sabe disso, algumas escolhas que nós fazemos, elas não são exatamente aquelas escolhas que nós gostaríamos de ter feito. Eu me lembro que uma vez eu conversava com um homem, muito distinto, e num dado momento da conversa eu perguntei assim a ele: e seu irmão, como vai? Ah, Aguinaldo, você sabe, não é? Meu irmão é um sem vergonha. Você sabe, né? Meu irmão é um vagabundo. O meu irmão é um mulherengo. E à medida que ele ia falando, ele ia ficando inchado de raiva, vermelho. Ele ficou totalmente descomposto, porque o meu irmão não tem vergonha na cara. Cada semana uma mulher diferente. Uma semana ele está com uma japonesa, outra semana ele está com uma loira, outra semana ele está com uma morena. É um descarado, um sem vergonha. E assim, uma fala dessa, a princípio parece o quê? Bom, um cara com um discurso conservador, condenando um comportamento realmente não muito adequado. E aí, quando ele terminou, já estava espumando aqui pela boca, eu perguntei assim a ele: e o senhor tem uma inveja danada, não é? Ele disse: eu não, como não? Olha como o senhor se exaltou. O senhor tem uma inveja danada, ele tem a vida que o senhor queria ter. Mas como o senhor não pode ter, o senhor é tomado por um ódio quase descontrolado pelo seu irmão. Olha as facetas do nosso inconsciente. As facetas do nosso inconsciente. Então vamos à resposta agora. O perdão, ele tem assim, níveis diferentes. Então nós precisamos pensar o seguinte: realmente não existe uma obrigatoriedade de você perdoar alguém e tê-lo perto de você. Não existe essa obrigatoriedade. Até pela questão da autopreservação. Imagine que seja uma pessoa que durante o tempo tenha lhe agredido, até fisicamente. Isso gerou traumas, muitas dificuldades na sua vida. Como é que você vai perdoar e querer aquela pessoa perto de você? Existem casais que, quando o homem ou a mulher descobrem a traição, perdoam até com uma certa facilidade, no sentido de não guardar ódio, não guardar rancor, de não querer se vingar, mas escolhem não estarem mais em companhia daquela pessoa. Se você tem uma amiga de confiança que entra na sua casa e rouba um dinheiro e você descobre, você pode perdoá-la, mas você tem o direito de não tê-la mais como a sua amiga, próxima, de confiança. Então, a gente precisa entender que o perdão é justamente você não alimentar o ódio, que não é esquecer, como nós já sabemos disso, né? Perdão não é esquecer a ofensa. Perdão é você lembrar e não sentir raiva. Isso é perdão. Porque não existe como você apagar as experiências importantes da sua vida, as ruins e as boas. Todas as coisas boas que nós vivemos estão marcadas, a gente não esquece. As ruins também. E se a gente tiver sabedoria, cada experiência que a gente viveu gerou um aprendizado.
Quando eu entendo que aquilo foi um aprendizado, eu vou lembrar, porque o processo aconteceu. Não há como eu apagar a minha memória. Só que eu não sinto mais raiva. Não sentindo mais raiva, houve ali o perdão. Então, essa questão de ter, entre aspas, o inimigo próximo, que aí já não seria mais inimigo, seria um amigo, né? Convertido em amigo, um inimigo que se converteu em amigo, é uma opção de cada um. Por exemplo, vamos imaginar assim, vamos pegar uma coisa mais difícil, um desentendimento, uma briga grave entre familiares. Um irmão consanguíneo, sei lá, um tio, ou a mãe, um pai, não tem mais amizade. A pessoa se colocou como minha inimiga. Bacana. Aí a gente poderia pensar assim, tá, mas aí como é que fica? Por exemplo, eu não converso com meu irmão. Eu e meu irmão somos rompidos, não temos amizade. Sim, mas tem festa de Natal em família, tem festa de Ano Novo em família, tem aniversário em família. E aí, como é que você vai fazer? Você vai, esse teu irmão vai estar lá. Ou você prefere não ir? Qual é a atitude certa? Pronto, já trouxe para um outro patamar. Então, assim, não é a atitude certa. O que você tem que pensar? Depende o quanto a presença dessa pessoa vai me afetar. Se eu estiver no mesmo ambiente que aquela pessoa, eu não tenho raiva, eu já deixei para lá, eu não vou me vingar, já está perdido mesmo, está tudo bem para mim. Mas a presença dela me incomoda. Porque eu vejo ela, eu vou lembrar que me enganou, que mentiu, que fez falcatrua com o meu nome, e me incomoda, eu não fico bem. Então não vá onde a pessoa está. Se você sabe que ele vai no aniversário, você não vai. Por quê? Porque vai lhe afetar emocionalmente. Se for o contrário, não, para mim não tem problema, eu vou onde ele está tudo bem, não me afeta. Então você vai. Então é uma questão do quanto aquilo mexe com você, o quanto aquilo lhe afeta. Se você já tem condição de estar no mesmo ambiente, sem se alterar emocionalmente, ótimo. Não, mas se eu for meu irmão estiver lá, eu entro em depressão. Então não vai, fique em casa. Né? Ou se você souber que ele não vá, vá você. Então aí é uma escolha de acordo com a nossa condição de lidar com o problema. Porque não esqueçamos que todos nós temos o lado humano. Né? Jung lembrava isso, que nós temos o lado humano. O que isso significa? Que todos nós temos limites, que nós não somos super-heróis, que existem coisas que até a gente gostaria de fazer, mas a gente ainda não dá conta. E em relação aos inimigos, ao perdão, é uma coisa que a gente pode avaliar dessa forma. Você até acha e sabe que é certo. Agora, entre você achar e saber que é certo e você fazer, existe uma distância muito grande. Deu para entender essa parte? Deu para entender? Muito bem, vamos para a próxima. Não esqueçamos que é uma questão também de autopreservação. Eu me preservo de viver determinadas situações. Por isso que não se deve, claro que não, favorecer as separações, os divórcios, né? Como se faz hoje em dia, com tanta frequência. Todavia, nós não podemos esquecer também que aquelas relações, sejam elas quais forem, que nos empurram para uma depressão, aquelas relações que já ficaram tóxicas há muito tempo, aquelas relações que estão nos adoecendo, a gente precisa rever se vale a pena continuarmos caminhando ali. Talvez não. Talvez não. É uma questão de avaliação. Próxima pergunta. Por que é que devemos perdoar? De novo essa pergunta. Bom, vou dar uma resposta bem simples, porque você é espírita. Pronto, acabou, já está bom demais. Sendo espírita, já é suficiente para você entender o que você deve fazer. Mas eu não consigo. Bom, aí é outra história. Aí é outra história. Uma coisa é você saber o que é legal fazer. Porque muitas vezes a gente não faz o bem, a gente evita o mal. Sabe? Pensa assim, você entrou numa piscina de excremento. Todo mundo sabe o que é excremento? Todo mundo sabe, não precisa falar não, né? Então eu não vou falar, porque talvez alguém não tenha jantado ainda e vai criar uma indigestão depois. Você entra numa piscina de excremento e a água com excremento está batendo no queixo. Aí você fica ali torcendo para ninguém fazer uma onda. Porque se alguém fizer uma onda na água, você já imaginou o que vai acontecer. Em contrapartida, você não tenta sair da piscina.
Muita gente está fazendo isso ainda. Muita gente está nesse patamar. Olha, eu ainda não estou fazendo bem, eu estou evitando o mal. Aí depois você consegue evitar mais o mal e conseguir fazer um pouco do bem. Mas ainda assim é um processo. A gente não pode esquecer isso. A nossa evolução é processual. Aguinaldo, mas por que quando a gente fica contrariado, a gente quer agredir, a gente xinga, a gente quer bater? É simples. Os animais são assim. Quando você está com muita raiva, se você... preste atenção. Se você ficar irritando um rato, esses ratos de laboratório, ou um macaco, ficar irritando, a hora que ele chegar no máximo de raiva, ele vai agredir o colega. O rato vai morder o outro rato, o macaco vai bater no outro macaco. Por quê? Porque quando você joga agressividade, baixa o cortisol e você acalma. Como nós estamos mais perto dos animais do que dos anjos, a gente quer fazer a mesma coisa. Eu bato num e fico bem. Que legal, né? Eu estava nervoso, eu dei um soco, não fiquei tão bem. Bacana, legal, né? Mas não é assim o bom a ser feito. É que muita gente só consegue reagir assim. Aí entra uma coisa muito legal da gente, que é a compreensão em relação aos outros e a compreensão em relação a nós mesmos. Olha, estou ainda nesse nível aí evolutivo, não dou conta disso não. Eu só consigo fazer assim. Tudo bem. Aí você vai fazendo assim, depois você vai melhorando, depois você vai fazendo melhor. E você vai sucessivamente, sem essas culpas que também servem apenas para nos destruir. Tá certo? É bom pensar assim. Qual o padrão ideal das virtudes que seja aceitável? Pronto, está dentro disso que eu falei. Tem uma história que eu li um dia que diz assim: qual é o homem ideal? Qual é o homem ideal? Preste atenção, eu vou dizer para vocês qual é o homem ideal. O homem ideal é aquele que seria bonito tanto quanto a sua mãe acha que ele é bonito. Seria aquele homem que fosse tão rico quanto o seu filho acha que ele é rico. Seria aquele homem que tivesse tantas amantes quanto a sua esposa acha que ele tem de amante. E seria aquele homem que fosse tão bom na cama como ele mesmo acha que é. Como vocês podem perceber, está em extinção, não existe, não é? Então, não é o padrão aceitável de virtudes, a expressão não está correta. É o que você pode fazer, o que você dá conta de fazer. Isso depende muito do nível evolutivo que você está. E às vezes a gente fala besteira. Eu me lembro que uma vez eu tive uma cliente, foi muito difícil, me deu um monte de problema e ficou me devendo 10 consultas. Inclusive, se ela estiver assistindo, ela sabe que é ela. Se quiser me pagar, eu vou aproveitar para já cobrar, né? Às vezes a pessoa fica com peso de consciência, está assistindo, vai assistir o vídeo, eu vou lá pagar ele. Eu ainda tenho essa esperança, né? Porque vai lembrar, é verdade, só tem razão. E assim, muito complicada, muito doida varrida. Aí eu tenho um querido amigo, que eu não vou dizer o nome, que está gravando, ele não pode ficar falando o nome das pessoas. Né? Mas a gente pode dizer, abrindo um parênteses aqui, um parênteses no nosso estudo, né? Aproveitando que o Ricardo não está presente, graças a Deus, a gente pode lembrar que já se passaram 2 meses e ainda ninguém foi preso pelo rombo do INSS. É muito interessante isso. Eu só queria deixar o meu registro aqui. Vamos lá, vamos em frente. Até esqueci o que eu ia falar. Lembrei. E esse meu amigo, que não é aqui de Votuporanga, é de fora, ele disse assim para mim: Aguinaldo, sabe fulana? Fulana é a fulana. Pediu-me que eu atenda, que eu lhe dê uma orientação. Tudo bem para você? Eu digo, eu vou dizer uma coisa para você, você vai perder tempo. Porque assim, é uma doida varrida, é desonesta, maluca, recebe obsessor, fala que é guia, um desequilíbrio total, ficou me devendo 10 terapias, não pagou até hoje.
Até eu ia fazer uma macumba para ela, o Klaus não deixou, mas eu ia na encruzilhada, porque eu conheço uns trabalhos de esquerda, eu vou nos terreiros por aí, de vez em quando fazer palestra, e eles me oferecem, você quer fazer algum trabalho com alguém? Eu fiz um outro dia, mas era para boa causa, deixei o nome lá, Ah, cara, você põe a mão, você estava junto, você viu eu fazer, eu coloquei o nome lá, você estava junto, não baixa a cabeça não, você viu, fui lá, o que você quer que eu... Hã? O quê? Foi conivente, ela não falou nada, pus o nome da pessoa lá. Aí eu falei, né? Não vai perder tempo, você vai sofrer. Aí a pessoa, muito mais evoluída do que eu, disse assim, nossa, Aguinaldo, que bom que você me contou tudo isso. Agora eu tenho certeza que eu preciso atendê-lo. Porque quanto mais a doença, mais doente a pessoa, mais compaixão a gente tem que ter. Vou atendê-lo. Zé, tá certo. Nunca mais. Ele está certo, lógico que ele está certo, né? Então, assim, é isto. Vou dizer uma coisa para vocês bem simples, mas de um valor enorme. Não julguem as pessoas, ajudem as pessoas. A pessoa não precisa do seu julgamento. Por que não larga de beber? É vagabundo, por que não vai trabalhar? Eu vou dar o prato de comida, vai vender para alguma coisa. Não é o seu papel julgar. Vai lá e faz o bem. Ajude as pessoas. Deixe essa questão, se está certo, se está errado, se vai pagar, se não vai pagar, para a consciência de cada um. É simples. É só a gente fazer isso. Bom, próxima. Como afastar os inimigos desencarnados? Bom, primeiro, acolher os obsessores. Olha que coisa terrível. Por que eu deveria acolher um obsessor? Peraí, isso aí está errado. O obsessor está lá em casa, está querendo me destruir. Por que eu tenho que acolhê-lo? Então eu lembro de um exemplo do nordestino. Uma vez uma pessoa, isso até está no livro dele, no livro que ele escreveu, Médiuns Como Estão, Para Onde Vão, essa história está lá. Uma pessoa procurou o nordestino por uma orientação. E a pessoa já chegou logo falando que ela era uma coitada, que ela estava sofrendo muito, que como não bastasse um obsessor, ela estava com 2 obsessores, e um atacava de um lado, um atacava do outro, que era para a espiritualidade fazer alguma coisa. E aí o nordestino disse assim, você tem razão, meu filho, são 2 obsessores terríveis. Aí a pessoa ficou feliz, porque às vezes a gente fica feliz com a tragédia, né? Eu sabia que era 2. E o nordestino disse assim, olha, e é espírito de péssima qualidade. De má índole, um mais terrível que o outro. Eu sabia, eu tinha certeza. E o nordestino disse assim, mas meu filho, poderia ser pior. Pior que isso, pior. Porque na verdade, era um grupo criminoso de 3. É mesmo? E um reencarnou. Um reencarnou. E demorou para cair a ficha dele. Ele falou, um reencarnou. Aí não entendeu. Que era da turma, né? Que não eram bem obsessores, eram companheiros, eram amigos, né, daquela coisa toda. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Você acha que um obsessor perderia tempo, perseguir você o tempo todo, querer entrar na sua casa, querer te destruir, se você não tivesse feito uma coisa muito ruim com ele? Você deve muito para esse cara, ou para essa mulher que seja. Por isso que a gente precisa acolher o obsessor. Ele não está ali de graça. A gente vê isso, quem participa de sessão mediúnica vê isso. A pessoa ali está sofrida. Ele não consegue perdoar. É um direito dele. Mas ele vai se prejudicar? Ele vai. Mas você há de convir comigo, não é verdade? Eu já fiz doutrinações em que, assim, juro para vocês, eu fiquei com a vontade danada de ajudar o obsessor, né? Aquele miserável fez isso. Olha, quando o obsessor começa a contar o que a suposta vítima está sofrendo agora, a gente tem uma tendência a ficar do lado do obsessor. Você diz assim, rapaz, esse cara é sem vergonha mesmo, tem que sofrer mesmo, né? Você até dá vontade de oferecer uma ajuda para ele, não é? Então a gente tem que acolher o obsessor, tá? Não é tirar o obsessor, tá amarrado, leva embora. Não é assim, Ele tem um motivo de estar ali. E fazer o bem. À medida que você vai fazer, mas eu posso fazer o bem e o obsessor não me perdoar a si mesmo. Só que se você fizer o bem, o obsessor não te perdoar, ele não consegue mais te alcançar. Porque a prática do bem gera uma proteção natural na gente, entendeu? Então, assim, o bem
é quase que antídoto para tudo. Está acabando já. Podemos dizer então que ninguém é inocente? Não, ninguém é inocente. Ninguém é inocente. O único, entre aspas, inocente que pisou na terra foi Jesus. Lembremos de Chico. Quando perguntaram a ele, Chico, quem é criminoso? Ele respondeu, qualquer um de nós que é descoberto. Qualquer um de nós que é descoberto. O melhor dos melhores, aquele que se acha espírito iluminado, vocês acham que ele traz que tipo de bagagem? Vocês acham, sinceramente, que nós fomos boas biscas para estar aqui, nessa luta danada, né? Vocês acham o quê? É isso. Então, assim, não tem ninguém inocente. Daí, não existem vítimas, a não ser as vítimas de si mesmos. O que é mais sublime do que perdoar? Não se sentir ofendido. Por isso que muita gente não entende aquela frase, que não é uma frase emblemática, é uma frase simples. Deus não perdoa. Imagine só como é que Deus não perdoa. Não perdoa porque não se zanga. Não perdoa porque não fica ofendido. Observe, para você ter uma atitude sublime de perdoar, antes você teve uma atitude inferior de se ofender. E como é que a gente faz para não se sentir ofendido? Tenta olhar para o ofensor com compaixão, entendendo que quem erra é mais doente do que mal. Quem erra é mais ignorante do que propriamente mal. É assim que funciona. Foi assim com a gente. Foi assim com a gente. E aí está um outro elemento, um outro argumento para você perdoar. Se você, qualquer um de nós aqui, já testemunhamos, já ouvimos obsessores que foram nossas vítimas, o que faz a gente acreditar que poderia estar numa posição de apontar o dedo, condenar essa ou aquela pessoa? Não, nenhum. Então, assim, compaixão. Devemos perdoar até as piores pessoas? A gente tenta relativizar as coisas, não é verdade? Tá igual aquele médico que chegou para o homem e disse assim, Senhor, pois não, doutor, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar sobre a sua esposa. Não é minha esposa não, é minha sogra. Ah, bom, nesse caso é uma boa notícia, então. Então tem coisa que é relativa. Mas não, porque olha só, olha a nossa arrogância. Olha a nossa arrogância. Quando a gente diz assim, mas eu vou ter que perdoar até as piores pessoas? Você já está dizendo que você é das melhores, não é? Sem querer, você já disse assim, eu não faço parte dessa laia aí não, viu? Eu estou acima. Que piores pessoas? Você está no meio das piores pessoas. Tomara que perdoem as piores pessoas, porque vão perdoar você também. Porque você não está fora disso. Estamos, como diria o meu avô, no mesmo balaio. Estamos no mesmo balaio. Porque não se sintam ofendidos. Nós somos espíritos da pior espécie. Nós somos espíritos da pior espécie. Do mesmo jeito que é verdade, inquestionável, que lá em Brasília você tem 99% dos políticos desonestos, também é verdade que se um caminhão de colchão, de gás, de carne tombar na beira da rodovia, ninguém vai preocupar em salvar o motorista, mas saquear a carne. Então, quem somos nós para dizer que o governo é corrupto, se muitos de nós participamos da corrupção? Teve uma única vez que eu vi um caminhão não ser saqueado. Porque eram pessoas evoluídas? Não, era um caminhão de caixão, que transportava caixão e ficou tudo lá, ninguém saqueou o caminhão. Então, fora isso, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Bom, para a gente terminar. Isso aqui eu disse, eu já terminei. Bom, deixa eu só concluir dizendo isso. Quando falamos das piores pessoas, o perdão não significa um contorno da lei e da justiça. Eu posso perdoar um pedófilo, mas ele deve morrer preso. Se ele não se redimiu, ele vai fazer outras vítimas. Então ele tem que ficar na cadeia até morrer. Mas você não o perdoou? Perdoei, mas lá é o lugar dele.
Por quê? Porque foram as escolhas que ele fez. Não é assim? Se você pega um traficante, a polícia prende. É a 4ª vez que ele está preso, porque a polícia prende, a justiça solta, né? Mesmo que você tenha 400 quilos de cocaína transportando no avião. Ah, mas o movimento da polícia foi legal, ninguém sabia que a polícia ia prender, ele pode soltar. Aí o cara já está na 4ª prisão, saiu todas elas. Esse cara vai fazer o que na sociedade? Esse cara tem que ir preso e ficar lá até morrer, né? Nossa, mas isso é falta de caridade. Não, aí é uma questão de justiça, da coisa ser feita. Porque às vezes a gente fala do perdão e dá a impressão assim, não, então tem que soltar todo mundo, tem que liberar todo mundo está livre. Não, a gente tem que perdoar, só que a gente tem que pensar dessa forma. Eu vou deixar meus últimos 5 minutos para fazer uma colocação. Vocês viram o IBGE dizendo, né, na última estatística, que os espíritas diminuíram no Brasil. Diminuíram. Caiu a quantidade de espíritas. Eu acho o seguinte, para mim nenhuma novidade, né? Porque há anos eu venho dizendo isso, o quanto o nosso movimento espírita está contaminado por aqueles que acham que são donos do movimento, né? Dos centros em que você não pode contar piada, você não pode fazer brincadeira. Hoje aqui vocês riram. Eu contei alguma piada ofensiva? Não, porque também agora vai preso, eu nem ia contar mesmo, porque senão mandam me prender, né? Se o outro lá pegou 8 anos de cadeia, coitado de mim, né? Que não sou nem famoso. Já ia começar aí na área do stand-up, não vou mais, porque eu tenho medo de ser preso. Eu tenho até pautado as minhas piadas agora. Bom, você não pode contar piada, tem centro que não pode bater palma, porque envaidece o orador. Cara, se o cara é vaidoso, ele é vaidoso com palma, sem palma. O problema não é o outro que faz, o problema é você. É igual dedicatória de livro. Às vezes eu vou fazer palestra, fica uma fila imensa de pessoas para pegar a dedicatória. Vamos falar real. Não existe motivo nenhum para eu fazer dedicatória. Eu não sou artista, não sou ator, não sou famoso, não sou espírito de luz. A minha assinatura num livro, Seja Feliz, Uma Vida com Alegria, Aguinaldo Paviani, não vai acrescentar nada na vida da pessoa. Mas o que é que tem? As pessoas gostam, as pessoas se sentem homenageadas, as pessoas querem tirar foto, as pessoas querem abraçar. Por quê? Porque elas se sentem felizes. Qual é o problema? Ah, mas aí o orador vai ficar vaidoso, é problema dele, ele que se ferre. Ele que se dane, se ele achar que porque ele está fazendo dedicatória, ele é muito importante, ele vai se danar lá na frente. Se alguém bater palma, ele vai se sentir vaidoso. Tudo bem, vai tropeçar no seu orgulho ali na frente. Então, não é por aí o caminho. Então, é isso que a gente enfrenta no nosso movimento espírita, não é? Não pode bater palma, não pode contar piada, não pode ter maca, não pode ter cirurgia espiritual, porque aí não é espiritismo, não é? E as pessoas não leem. Lembrei aqui agora, porque eu pedi para a Aline digitar isso para mim hoje, que eu vou usar numa palestra que eu vou fazer, sei lá onde é que eu vou fazer essa palestra, que eu vou usar isso. Ah, lembrei. Eunápolis, é em Eunápolis. Está lá no livro dos médiuns, leiam lá o livro dos médiuns, capítulo 20, 29, livro dos médiuns, capítulo 30. No capítulo 30 fala da organização da sociedade parisiense de estudos espíritas, não é? No capítulo 1, no artigo 3º, o que a pessoa precisava para fazer parte lá da sociedade parisiense de estudos espíritas, ser benevolente. Aquele que tivesse um espírito de hostilidade deveria sair da sociedade parisiense de estudos espíritas. Então talvez isto tenha feito, ao longo dos últimos anos, que o jovem não se interesse muito pelo que se fala, pelo que se faz no nosso movimento espírita. Claro que nós aqui não podemos ser injustos e ingratos. Nós temos líderes espíritas que estão há décadas no movimento espírita sustentando o movimento. Porque nós temos que analisar as coisas dos dois ângulos. Também nós temos uma meninada aí jovem, eu estou falando jovem até 40 anos, que não quer nada com nada. Que você tem lá velhinhos, velhinhas,
que estão dirigindo centros espíritas, que se desencarnar, o centro fecha na semana seguinte. Por quê? Porque as pessoas não se sentem envolvidas pelo trabalho. Então a gente tem que fazer justiça a estas pessoas também, que estão há décadas no movimento espírita e estão ali dando sangue, porque não tem aparecido ninguém disposto a renunciar, disposto a fazer o sacrifício, disposto a fazer um pouquinho mais. Então isso serve para quê? Serve para a gente avaliar como é que nós estamos cuidando da nossa casa. A gente tem dado oportunidade, as pessoas têm se achegado, as pessoas têm vindo, não têm vindo. Por que não têm vindo? O que será que tem acontecido de errado? Eu acho que esse índice serve para fazer um alerta. Bom, o que a gente precisa mudar? O que a gente precisa fazer? Em vez de procurarmos culpados, e eu só falei aqui dessa parte do movimento espírita, porque eu senti isso na pele, nesses anos todos, nessas décadas todas, né? Eu não vou em determinadas cidades fazer palestra, lançar os meus livros, porque o bambambam do espiritismo lá disse que lá o Aguinaldo não vai fazer palestra. E todos os centros obedecem. Porque essa ou aquela USE também se posicionou assim. E eu quero que eles continuem vivendo normalmente, sem problema algum. Está tudo certo. Eu posso dizer isso com tranquilidade, porque isso não me afeta mais. Eu vou onde querem que eu vou. E quando eu vou e não me querem mais, eu também não volto. E quando eu sei que eu não vou voltar, eu já aproveito e falo tudo que eu tenho que falar, conto todas as piadas, que eu já não vou voltar mais mesmo, então eu já aproveito para fazer. Agora, a gente só precisa olhar para o nosso movimento espírita com mais carinho. E cada grupo, cada centro, fazer a avaliação, o que será que precisa ser melhorado para as pessoas se interessarem pelo espiritismo. O espiritismo não prega o proselitismo. Nós não ficamos tentando atrair pessoas para o centro espírita, porque, segundo Chico Xavier, o importante não é ser espírita, o mais importante é ser bom. Ser bom é melhor do que ser espírita, e nós concordamos com ele, mas a gente sabe o quanto a doutrina espírita nos ajuda. A gente sabe o quanto faz diferença a doutrina espírita na nossa vida. A crença na reencarnação, na sobrevivência da alma, o quanto isso pode ajudar as pessoas. Então, assim, quanto mais gente aderindo ao espiritismo, mais gente aprendendo, e eu creio que mais gente feliz. Porque o espiritismo é uma forma também da gente ser feliz, tá certo? Eu só queria fazer essa consideração, porque eu acho importante dizer isso. Muito obrigado, muita paz, até o nosso próximo estudo.